Graça e paz, estamos mais uma noite, madrugada de domingo, buscando a face do Senhor. E hoje vamos falar sobre a oração de Salomão. A sua oração é despertada por sua situação. A nossa oração está firmada sempre no eu. Então Salomão ele se põe a buscar a Deus diante de uma situação de medo, porque ele tinha uma grande responsabilidade a ser assumida e ele agora precisaria falar com Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 22, diz assim: E pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, a quem lhe falasse, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Salomão vai substituir seu pai Davi, e ele agora tem uma busca em Deus, para ser aceito em Deus. Então ele vai orar a Deus para que Deus dê respostas a ele. Então a oração deve nos resgatar de preocupação conosco e nos levar à adoração. O que o salmista aprende na sua oração? O que Davi aprendeu na oração? A louvar a Deus. Buscar em Deus, mas adorando a Deus. E Salomão agora com uma preocupação pessoal de ser aceito pelo povo e ser aceito por Deus também. E agradar o seu pai. Então ele vai buscar em Deus. Então a oração deve nos resgatar da preocupação conosco e nos levar à adoração. Salomão, apesar de estar apreensivo se Deus iria aceitar o seu trabalho e dedicação, a sua maior realização agora seria a construção do templo. A oração muitas vezes são influenciadas pelas nossas circunstâncias. Salomão não permite que a sua oração seja influenciada por suas dúvidas, que o poderia levar para o lamento e súplica por sua insignificância. Ele olha para si, ele nada tinha feito ainda, e ele estava substituindo o homem que Deus amava, o homem que soube se chegar a Deus, que Deus escolheu, e agora Salomão vai substituir este homem. A oração de Salomão, que for aprendida nos Salmos, é feita em forma de louvor. A oração de Salomão é despertada pela necessidade de Deus aprovar e aceitar a sua oferta. Então, o que é uma oração? A oração é a elevação da alma a Deus. A nossa oração, ela tem que nos elevar a Deus. É uma conversa sincera com Deus, uma súplica. Faz-me justiça. Aumenta os meus termos. Então a oração a oração de Salomão o levou a um mundo maior que a sua situação imediata. Qual era a sua dúvida no momento? Se ele seria aceito, se ele seria capaz, se ele supriria as necessidades do momento. Em sua oração exalta a grandeza de Deus. Então ele começa na sua oração a exaltar a grandeza de Deus. No versículo 27 ele diz: Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado.
e começa a elevar Deus em adoração. Ele poderia olhar para si mesmo e dizer: olha, eu tenho conquistado, olha o templo que eu fiz. Mas ele diz: mas na verdade Deus habitaria na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Ele começa a reconhecer a grandeza de Deus. Em ouvir a oração de um pecador, ele se coloca como um pecador. E ele diz: não há Deus como tu que guarda a aliança. Não há um Deus como tu que guardas a aliança. Ele está reconhecendo que ele está sendo agora beneficiado pela aliança que Deus tem com seu povo e que fez com seu Pai. E ele está desfrutando dessa aliança. Então a nossa oração deve ser de gratidão a Deus. Porque se chegamos até aqui, crendo na palavra do Senhor, conhecendo a verdade, é porque essa aliança de Deus com o seu povo chegou até a nós e nos beneficia hoje. Então não há um Deus como tu, que guardas aliança, que guardaste a teu servo, como neste dia se vê. E ele agora começa a fazer uma reflexão. Até aqui Deus tem nos abençoado, até aqui Deus tem nos guardado. E ele diz: habitaria Deus na terra? Essa casa que eu construí, esse templo que eu construí, poderia conter a grandeza de Deus? Versículo 28 ele diz: volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti. Deus, pare e ouça o meu clamor, ouça a minha oração. No versículo 30 ele diz assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Ele está apresentando o templo que ele construiu, mas se reconhecendo como um pecador, como o povo um pecador. E ele diz: ouve a súplica, a necessidade que temos. Versículo 35 ele diz assim: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ele reconhece que a falta de bênção, a falta de chuva seria o pecado. Muitas vezes nós não reconhecemos. A nossa oração não é uma confissão de pecado. Nós não reconhecemos que nos afastamos de Deus, que desagradamos a Deus. Mas ele reconhece: quando os céus se fecharem e não houver chuva, a chuva representa a bênção. Muitas vezes nós estamos necessitados, mas não reconhecemos que não é Deus que está falhando, e sim nós que pecamos. Então, no versículo 31 ele diz: quando alguém pecar contra ti, contra o seu próximo, e puser sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Ele pede para que Deus seja juiz. Muitas atitudes nossas, nós nos enchemos de razões. Não, mas eu tenho razão. E ele pede: olha, quando um pecar contra o outro, age tu como justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é justiça. E por esquecermos que Deus é justiça, nós não pedimos perdão, não perdoamos,
não consertamos a nossa vida espiritual. Versículo 36, ele diz assim: ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que ande, e dá chuva na terra que desce ao teu povo em herança. Perdoa, ensina, abençoa, nós somos a tua herança. Versículo 37 e 38 diz: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugens, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para essa casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires no seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Quando houver praga, quando houver uma situação adversa, se volte para nós. Venha olhar a situação que nós estamos vivendo. No versículo 56, ele diz assim: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O que ele está dizendo? Que Deus é um Deus de aliança. Nenhuma palavra que o Senhor deu como aliança, como palavra de guarda, se perdeu. No versículo 64 diz assim: no mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara o holocausto e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo dia, Salomão, ele vê a necessidade de ampliar o lugar de sacrifício, o lugar da entrega, o lugar da gratidão. Sempre que houver oração e houver respostas, haja com gratidão. Aumente, amplie o lugar da gratidão. Muitas vezes nós pedimos, passamos tempos e tempos de oração, a resposta de Deus vem, mas nós nos esquecemos de ampliar o lugar do sacrifício, o lugar da oferta, o lugar do altar. Nos esquecemos de gratidão ao Senhor. Hoje é uma corrente que, eu não preciso ir ao templo. Salomão nos mostra que Deus se agradou da obra das suas mãos, que Deus se agradou de tudo aquilo que ele fez, da sua súplica, e que aquele lugar seria um lugar que, quando houvesse praga, quando houvesse uma situação adversa, os ouvidos e os olhos do Senhor estariam atentos à casa de Deus, para ali receber a oração coletiva. Quando oramos pela nação, quando temos uma aflição na nação, nós temos que reunirmos e levantar um clamor no templo, pela nação, porque ali os ouvidos e os olhos do Senhor estarão atentos à nossa oração. E o Senhor, ele dá respostas a Salomão, dá resposta ao povo. No capítulo 9 diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon,
E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Um lugar edificado para Deus, um lugar santificado para Deus. Os olhos e os ouvidos do Senhor estarão ali continuamente. A oração, ela nos eleva. A alma de que simplesmente pensa em si. Salomão é o ensinamento da oração coletiva de um povo, de um lugar para adorar a Deus, da gratidão para com Deus. Se envolva no trabalho, se envolva no louvor a Deus. A tua oração não pode ser uma oração só pensando no eu. Salomão, ele poderia pensar naquele momento simplesmente na sua insignificância. Quando ele começa a orar, ele pede: quem sou eu para administrar tamanho povo, um povo escolhido? Ele olha para si mesmo e ele diz: eu não serei capaz. E essa tem que ser a nossa visão diante dos problemas que se levantam na nação. E se nós pararmos de olharmos só para dentro de nós e olharmos para a necessidade do povo, nós estaremos coletivos em oração, em jejum, para o bem da nação. Busque Deus. Deus, ele não é pequeno para estar em lugares feitos por mão de homens, mas ele se agradou da consagração de lugares onde ele é louvado e ele é exaltado. Por isso, se reúna na igreja, vá à igreja. Esta manhã teremos o culto às 9 horas da manhã. Volte a cultuar a Deus, volte a louvar a Deus, volte a agradecer a Deus. É o que esta noite a oração, ela nos ensina que o coletivo depende de todos nós estarmos com um único propósito. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Pai, Senhor, estamos vendo a praga sobre a nossa nação, a fome, a miséria, pessoas jogadas pelas ruas, pelas praças, jovens desorientados, Senhor, o evangelho zombado. Senhor, nós te pedimos, Pai, que a nossa alma seja curada, seja elevada, para que possamos nos elevar em oração por esta nação, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa vida, mas principalmente, Senhor, por esta nação e pela tua obra e pelo teu reino. Senhor, desperta, Senhor. Desperta como tu despertaste o coração de Salomão em buscar um lugar onde o povo, diante de uma praga, diante de uma necessidade, pudesse se chegar a um lugar que os teus olhos e os teus ouvidos estão atentos à oração e à necessidade do aflito. Amém.